Legal. Você quer que eu leia o trecho, Alan? Pode ler, Rodrigo. Tá. Eu vou ler aqui. É, o Evangelho de Marcos, nós temos caminhado nele já há algum tempo, né? E hoje a gente chegou aqui no capítulo 8, versículos 22 até o 25. Ah, diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tocou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurado e ele via tudo claramente. Então nós temos caminhado aqui, né, Alan, já há algum tempo nesse Evangelho de Marcos, que tem sido muito rico, né? Sim. E você tem até comentado, né, que a gente tem agora pegado esses recortes de Marcos e levado também para o nosso canal do YouTube. Então, se você quiser, com algum tempo, ver a sequência que a gente vem seguindo, ela está disponível também no nosso canal do YouTube. Alan, algo que te salta aos olhos aqui para a gente começar esse nosso bate-papo em cima desse trecho? Ô, Rodrigo, eu tô com o texto aberto aqui também. É assim, algumas pessoas trouxeram para Jesus um cego, né? Uma pessoa Sim, que não via. Assim, alegoricamente falando, eu fico pensando sobre a nossa missão, sabe? Qual que é a nossa missão? Levar pessoas até Jesus. E principalmente aquelas que não enxergam o poder da cruz, né? Eu vejo aqui o Evangelho, a missão que nós temos de levar pessoas até Jesus para que os olhos dessas pessoas sejam abertos e elas enxerguem Jesus, não um Jesus histórico, um Jesus famoso, um Jesus, uma pessoa conhecida, mas o Jesus salvador do homem, né? sim, Então, às vezes isso passa despercebido de nós, mas nos cabe essa missão todo dia que nós acordamos. Às vezes é uma missão que a gente fala, primeiro amor, né? Aquele momento que a gente está iniciando na fé, a gente pensa sim, muito nisso. Quem eu vou levar até Jesus, né? E a gente não pode perder isso de vista. As pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que nós encontramos no nosso condomínio, no lugar onde a gente frequenta, seja no mercado, são pessoas que muitas delas precisam serem conduzidas até Jesus, para que Jesus tire essa cegueira espiritual que elas estão vivendo de não reconhecer o Salvador, de não ser grata pelo Salvador, de não poder se refugiar em Jesus, né? Eu acho que eles pegam o cego e levam até Jesus. Eu lembrei disso, que cabe a sim. nós essa missão. A gente não pode perder essa missão de vista. Se espera de todo cristão que ele possa conduzir pessoas até Cristo, né? Sim. Eu gostei quando você falou, Alan, de que as pessoas não tenham apenas a visão do Jesus histórico. E acho que cabe aqui um parênteses, porque é sabido que todos conhecem a Cristo, né? Mas é aquele Cristo da cruz que esteve aqui na Terra andando conosco há 2000 anos atrás, né? Então é um Jesus que tem o seu lugar no tempo e no espaço. É o Jesus histórico, né? Mas as pessoas não conhecem o Jesus Salvador ao qual você se referiu, que é o Jesus da pessoalidade, né? Verdade. E aí cabe a nós essa missão, né? Às vezes esse levar a pessoa até Jesus é nos aproximarmos dela como Jesus, sendo Jesus, né, para a vida delas, né? Mas Uhum. fazer com que elas tenham conhecimento disso, tenham conhecimento dessa verdade, que elas possam provar disso, né? Você falou aí do Jesus histórico, 2000 anos atrás, e até essa figura, esses dias a Carol me mandou um vídeo de uma professora explicando que não se deve mais usar
aquela nomenclatura que fala AC, DC, né? Porque agora Sim. o correto é falar antes da era cristã e depois da era cristã, ou antes da era comum, ou depois da era comum. Aos poucos, até esse Jesus histórico está sendo diluído na história. Vai se perdendo. Quanto mais o Jesus verdadeiro que nós conhecemos, né? Então, Sim. nos cabe essa missão hoje ainda. Hoje, se você encontrar alguém, te cabe essa missão de fazer com que essa pessoa chegue até Jesus, né? Voltou. O meu travou também? Para mim. E o seu travou para mim. Eu até destravei aqui para pegar um feedback do pessoal. Ah, legal, ótimo. Mas espera só um segundinho aqui, deixa eu ver se meu... Tá. Então nós estávamos falando da nossa missão, né, de levar as pessoas até Sim. Jesus. E aí, uma coisa também que fica evidente aqui, que a nossa missão não é abrir os olhos do cego, né? Isso não está sob a nossa responsabilidade. A nossa missão é levar o cego até Cristo. A forma, o método, a maneira como os olhos dos cegos serão abertos, cabe a Cristo o operar dele na vida daquele indivíduo, né? O nosso empenho deve ser em conduzir essa pessoa até Cristo, né? Essa pessoa que está com a sua visão deturpada, com a sua visão poluída, com a sua visão meio que acinzentada da vida. Materialista às vezes, né? A nossa missão é conduzi-lo a Cristo, né? E como você diz, sendo um Cristo para ele, mas conduzindo ele a Cristo, as formas desse colírio, que é o próprio Cristo ser aplicado na vida dele, é o Senhor que vai conduzir, né? Verdade. É só o Espírito que convence, né? Que é Deus, né? Então não verdade. adianta a gente tentar com argumentos nossos, nada disso vai fazer a diferença. É Cristo que vai abrir esses olhos, né? Muito bom. E uma passagem que me vem bem à mente agora é aquela que diz que não é por força nem por violência, mas é pela ação de Deus, né? Então, a gente conduz a Cristo e Cristo vai, de alguma maneira, trabalhando naquela vida e as mudanças necessárias vão sendo ocorridas ali, né? E é uma loucura nós acharmos que as pessoas não precisam disso, né? Não precisam desse encontro, não precisam tirar essa cegueira. E é uma loucura ainda mais insana ainda a própria pessoa achar que ela não precisa disso. Então nós temos que considerar que essas pessoas que nós conhecemos, elas precisam desse encontro com o Cristo que tem esse colírio que abre a nossa visão, né? E essas pessoas precisam disso, cara. E é somente quando a pessoa tem esse encontro com Cristo, né, e tem a sua visão clareada por Cristo, é que ela percebe a realidade da sua história ser dividida antes e depois de Cristo, né? Verdade, exatamente. Ela vai se perceber, acima de tudo, também amada, né? Verdadeiramente amada, porque só Deus nos ama verdadeiramente, né? É verdade. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui também, Alan, é que um pouquinho mais para frente ele fala assim, olha, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos dos homens. Esse processo de cura de Cristo, ele tem uma particularidade, se comparado com outros processos de cura de Jesus na narrativa do Evangelho. Porque em outros processos de cura de Jesus, ele toca num leproso e ele é instantaneamente curado. Ele toca num paralítico e ele sai andando, levando inclusive a sua maca junto com ele. Enfim, ele tem umas ações miraculosas que são chamadas ações miraculosas instantâneas, em que o sujeito ele é curado instantaneamente, imediatamente, né? Nesse caso, não. A gente tem uma cura oferecida por Jesus a esse cego, que é uma cura parcial. Então, ele primeiro
intervém nos olhos do sujeito e esse sujeito fala, olha, eu estou enxergando, mas ainda não está 100%, né? E Jesus, ele continua, ele vai até o sujeito conseguir enxergar perfeitamente, claramente aquilo que precisa ser enxergado, né? Então, a gente tem uma cura parcial seguida de uma cura completa, né? Ou seja, aquele que já viu parcialmente o seu problema resolvido, ele poderá ver esse problema resolvido completamente, né? Verdade, cara. Isso daqui, esse texto, ele é um pouco polêmico por duas coisas, né? Primeiro que Jesus Cristo, ele usa a saliva para os olhos do cego. É loucura Sim. você pensar isso, cuspiu e colocou no olho do cego, né? Sim. Como você tinha falado do método, né? O método é diferente. Depois é que a impressão que temos é que da primeira vez não deu muito certo, né? E aí fica toda uma questão teológica em cima disso que pouco importa. O que importa é o que a gente está podendo aprender aqui com esse texto, sabe? Jesus, ele orou a primeira vez, e aí como você lembrou aí, Rodrigo, não sei qual que é o versículo que fala, né? Mas acho que é logo em seguida, ele mais uma vez, ele orou sobre a mesma coisa, sabe? E a gente não. A gente às vezes tem uma ansiedade, uma expectativa de que a gente vai orar uma vez e está resolvido. Né? Jesus Cristo nesse texto ele ora 2 vezes, ok, mas lá no Getsemane ele ora 3 e não foi resolvido. Por 3 vezes ele pediu para que o cálice fosse afastado, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho no momento da ceia, e não foi atendido. Paulo também, por cerca de 3 vezes ele ora por conta daquele espinho na carne e também não foi atendido. Sabe, o que as nossas orações, quando elas não são respondidas, sabe o que faz com a gente? Nos faz perseverar em oração. Tá? Porque a gente tem uma mania muito errada de orar com um conceito assim, eu vou orar é tudo ou nada, ou Deus me dá ou Deus não dá. E aqui, o primeiro resultado da oração foi o parcial, igual você falou, né? E às vezes nós estamos pedindo por algo que ainda não aconteceu, mas a gente se esquece de que algo já está acontecendo naquilo que ainda não aconteceu, né? Por exemplo, digamos que você tem pedido para que Deus possa ter um encontro, como a gente falou aqui, né? Possa abrir os olhos de alguém, converter alguém, né? E aí parece que você já orou há 2 anos, parece que não aconteceu nada. Mas algo tem acontecido diariamente na vida dessa pessoa que a gente não consegue perceber. Mas a gente não enxerga porque a gente fica com esse negócio, ou tudo ou nada. Então, se não tem tudo, significa que Deus não fez nada. Pelo contrário, Deus está fazendo sim. Não é porque não está completamente resolvido o problema que ele não está fazendo. Aqui, de princípio, como você falou, está parcialmente resolvido. Eu vejo, mas tá parecendo árvores, né? Tá parcialmente resolvido. E aí Deus vai lá e faz o quê? Completa a obra, né? E Filipenses diz o quê? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai completar a obra, né? Então, são degraus às vezes, né? É verdade, Alan. E o que você falou também, a gente tem ou essa visão do ou tudo ou nada, né? Se não fez o tudo é porque não está fazendo nada, e você explicou e a gente sabe que isso não é uma verdade, que existe algo já acontecendo, existe um processo em andamento, né? E a gente também tem essa visão utilitarista, instantânea, né? Que é própria do momento que a gente vive, né? Porque alguma necessidade que a gente passa num drive-thru, a gente chama no iFood, ou a gente vai na... É cultural, a gente vai na gôndola do supermercado e supre a necessidade que a gente tem, né? Então a gente acaba tendo uma visão utilitarista de Deus, o Deus gôndola de supermercado, né? É o gênio da lâmpada, né? Que eu vou ali, esfregar ali, vai aparecer, eu vou fazer 3 desejos e tá tudo resolvido, né? Mas assim, olha, a gente não sabe, mas a gente iria ficar muito grato por algumas orações que Deus não nos ouviu no passado e que continua sem nos ouvir. A gente não sabe nada, cara. Deus tem seus planos, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós estamos diante de um Deus que sabe o passado, o presente e o futuro. Você só sabe o que você precisa agora, você não sabe nadinha do amanhã, né? E se Deus, aos seus olhos, não está te dando, talvez é porque não te dá, significa te dar uma coisa ainda melhor que você nem sabe que você precisa e que você tá recebendo, né? Bendita as orações aquelas que não foram ouvidas, né? Porque essas, de fato, passou pela vontade de Deus. Que às vezes a gente pode insistir tanto,
numa coisa, que como diz em Romanos capítulo 1, né, e Deus acaba dando então para a nossa tragédia. Sim. Né? Não dando, mas permitindo, né? Sim. Então é importante a gente saber que todas as nossas orações, elas têm que, no final, terminar igual a oração de Jesus, né, no Getsemane. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, sabe? Confiar E é na muito. vontade de Deus. Essa oração de Jesus é muito sincera, né? Porque ele apresenta a vontade do coração dele, Cristo. Olha, a vontade do meu coração é que o cálice seja passado. Então não existe mentira nele. Então a gente pode externar a Deus a nossa vontade. Olha, Verdade. Senhor, a minha vontade é essa. Contudo, se não for a sua, Deus, seja feita a sua vontade, né? Enfim, e descansar em Deus, né? Porque a oração que vai ser respondida é aquela oração que você vai orar segundo a vontade de Deus, né? Por isso que alguns místicos da fé diziam, né? Ore através de mim, Senhor. Ore através de mim, faça a sua oração, faça a minha oração ser a sua oração, né? Quando essa convergência acontece, né, da minha vontade com a vontade de Deus, o que a gente precisa mesmo é estar alinhado com essa vontade de Deus, né? Jesus Cristo, Sim. ele está lá, passa de mim esse cálice, mas chega uma hora que ele se rende. Ele Sim. abre mão da sua vontade e se entrega para uma vontade que é boa, perfeita e para uma vontade que é agradável, né? E a gente Deus já nos alcançou com esse conteúdo algumas vezes na Urbanova, né, Alan? Porque, citando mais uma vez o exemplo de Getsemane, Jesus ora, e ele se rende, né? Seja feita a sua vontade, né? O conteúdo que já tem nos alcançado há algum tempo na Urbanova é que a oração, ela não muda Deus. A oração, ela nos muda, né? Ela nos amolece para que nos moldemos também a vontade de Deus, né? Verdade. E aí eu acho que esse ponto é um ponto de esperança. Aquilo que está parcialmente resolvido, mas ainda não está totalmente resolvido, está parcialmente resolvido por conta de Deus. E aquele que começou a resolver, pois já está parcialmente resolvido, vai continuar completando, né? Amém. Amém. E aí tem uma parte final aqui do texto, né, que ele fala assim, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem andando como árvores, né? E a gente vai caminhando para essa etapa final. Alguma coisa nesse ponto, Alan? Eu, assim, alegoricamente também falando, né? Eu fico pensando naquela nossa postura desumanizada que nós temos às vezes, de olhar pessoas e não ver pessoas. Nós estamos andando na rua, estamos vendo pessoas e são postes, são árvores, alguma coisa inanimada, né? E não animada como um ser que possui vida, né? E eu acho que a gente se tornou muito frio em relação ao próximo. O próximo não é algo que está próximo, é uma pessoa que está distante, que não tem nada a ver com a minha vida. A gente não se envolve, às vezes, com o problema de uma outra pessoa, porque já temos os nossos, e aí a gente acaba vendo pessoas, mas sem ver com o olhar de Cristo, né? Sem ver vidas, sem ver histórias, sem ver nomes, né? Jesus Cristo, quando eu via as pessoas, ele não via simplesmente um CPF. Ele via uma vida, ele via uma história. Eu costumo até dizer que no meio mesmo de um contingente não havia para Jesus nenhum indigente, né? Todos tinham uma história. E a gente tem que olhar as pessoas que nós nos encontramos, e até às vezes pessoas conhecidas, como alguém que possui uma história, como alguém que é amado por Deus, e não como árvores, né? Sim. Jesus, ele sempre andou cercado por multidões, né? As multidões o comprimiam e os evangelhos tratam isso com uma nitidez muito grande, né? Mas embora estivesse andando cercado por multidões, Jesus sempre tocou indivíduos. Ele sempre tocou pessoalmente. Ele sempre lidou pessoalmente com aqueles que o cercavam. Nunca de uma forma numérica, contábil, numa mera relação de resultado, de causa e efeito, né? Eu me lembro uma vez que aqueles videntes, né,
Eles ficavam assim perto da multidão e o cara ia falando, um assistente dele estava perto de alguém, né? E ele conseguia descobrir o RG, o número do RG da pessoa que estava lá. Essa cena aí já passou muitas vezes na TV, né? E aí, engraçado que uma vez alguém disse assim: olha, o RG ele descobriu, agora eu quero saber a dor que eu sinto aqui dentro, se ele sabe, né? Então, porque é mais difícil, né? Para você conhecer a dor do outro, você tem que estar junto. E não basta enxergar o outro apenas como um número de RG. Não basta enxergar o outro apenas como um número de CPF, como você disse, né? Mas tem que enxergar o outro como um ser humano, como alguém que não é uma árvore, né? Por isso, a cura naquele ponto ainda não era suficiente. Porque enxergar o outro como uma árvore é ver o outro como um objeto. É ver o outro como alguém que eu posso moldar para fazer algo, um móvel, fazer algo que me seja útil. Então Jesus falou, não, ainda não está bom. Se você está vendo como árvores, precisa ainda abrir ainda mais os seus olhos. E os olhos dele foram abertos até que ele conseguiu enxergar seres humanos ao redor dele, né? Eu lembro agora de um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, daquela Brené Brown, que é muito conhecida no TED, tem um dos TEDs mais vistos aí no YouTube, né? E ela conta uma vez que ela entrou num drive-thru, como do McDonald's, ela não fala se era do McDonald's, e ela entrou falando no celular, com fone, falando no celular, mas aí ela percebeu que do outro lado não era uma árvore, era uma pessoa. Ok, não era uma pessoa que fazia parte da relação de amizade dela, mas era uma pessoa que estava ali naquele caixa. E aí ela foi, falou no telefone, olha, me dá um segundinho que eu vou desligar e já já eu te retorno. E olhou para os olhos daquela atendente e conversou com ela. E ela disse que a mulher chora, cara. Porque todo mundo passa por ali e não vê pessoas. Vê um caixa ali, vê um caixa que faz cobranças ali. Como hoje tem, né? A gente tem os caixas eletrônicos, a gente tem todo esse negócio que está ficando automatizado, né? Você clica na tela e faz o seu pedido, e a gente vai se acostumando com isso, como você falou, a gente vai se acostumando a passar pelo pedágio usando o sem parar, e aí quando a gente encontra no pedágio uma pessoa que está trabalhando lá, a gente acha que não é uma pessoa, é uma máquina. Né? É verdade. A Brené Brown fala que ela pediu para a pessoa que estava no telefone dela, olha, espera um minutinho, desligou, olhou para a cara da pessoa que estava atendendo e conversou com ela. E, Rodrigo, eu me vejo nisso muitas vezes, cara, resolvendo um monte de coisa do trabalho e passa pela portaria e mal fala bom dia e começa a lidar de maneira muito automática, porque julgamos que aquilo que nós estamos fazendo é mais importante do que o trabalho do outro, né? E nos cabe muito isso, nos cabe fazer essa imersão para o presente. Para quem está ali na sua frente, é mais importante. Qualquer pessoa que está na sua frente é mais importante de qualquer pessoa que está num telefone, numa rede social ou coisa do tipo, né? A gente precisa que Deus nos ajude a se curar dessa rapidez com a qual nós estamos vivendo a vida, sabe? Colocar a gente no modo slow e começar a gente a ver o que está ao nosso redor. Eu também me sinto tocado por isso, né? Aqui no meu condomínio tem um porteiro aqui que é uma pessoa sensacional, sensacional. O nome dele é Daniel, né? E esses dias eu fui pegar uma encomenda minha aqui à noite, né? E eu falei, puxa, Daniel, você tá trabalhando à noite agora, né? Ele falou, já tô há 2 anos à noite, Rodrigo. Aí eu falei, meu... E eu fiquei pesaroso com aquilo. Eu falei, uma pessoa tão querida aqui do condomínio, eu não tinha reparado que ele está à noite, enfim. Então isso me toca também de alguma maneira, né? Como que essa rapidez nossa do dia a dia, ela nos tira esse olhar da humanidade, né? E eu acho que esse lance de nós nos assumirmos na figura é isso que eu acho que a Bíblia chama, quando diz que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Porque às vezes a gente está falando aqui, Rodrigo, e parece que está servindo só para quem está do outro lado nos assistindo, mas não, é de 2 gumes, está cortando para os 2 lados, sabe? Nós estamos falando aqui de problemas que estão parcialmente resolvidos, e isso serve para mim, isso serve para você, né? A gente está falando aqui da importância de nós comunicarmos Jesus, comunicarmos o Evangelho para as pessoas, levarmos os cegos até Jesus, e às vezes alguém do outro lado está pensando, eles são pastores, eles fazem isso de uma maneira tão fácil, tão simples, e não faz. Isso se perde de vista também, entendeu?
Então, É do mesmo jeito verdade. que você deu esse exemplo aí, é ótimo esse exemplo, cara. Porque É isso verdade. faz parte de nós também, sabe? É para nós essa pregação, né? Eu lembro quando eu Sim. estava falando sobre prega para ti mesmo, você falou assim, meu, eu oro para mim mesmo, né? Por imposição de mãos, É, eu né? faço. Coloca, Senhor Deus, abençoa esse cara aqui, meu pai. Então, serve para nós, né? A Carol me falou desses dias de uma amiga dela que ela leva o filho para natação e no caminho, levando o filho para natação, ela ficou preocupada porque havia esquecido o celular. E aí o filho falou Uhum. assim, que bom, mãe, você vai me ver nadar hoje. Olha que Então, porque lindo a isso, gente né? não está ancorado. Agora, essa mulher é uma miserável, uma condenada. Não, é um ser humano Não? normal, É. entendeu? É mais um de nós, cara. Né? É, sim. Se fosse baiano, ia falar assim, é mais um comedor de farinha como nós aqui, né? Quantas Então, vezes meus filhos ficam puxando aqui a camisa do pai e falam, pai, presta atenção, presta atenção. É a nossa atenção que tem sido roubada, né? agora, assim, a nossa esperança é qual? Que a partir do momento que nós estamos sendo alertados a respeito disso, sobre essa necessidade, né? Aquele padre que eu gosto de ler, ele, o Tolentino Mendonça, fala muito isso. Uhum. Essa necessidade que nós temos que se ancorar no presente, viver de fato presente. Eu creio que é já um início de uma obra que está iniciando a nossa vida para Deus nos curar desse Amém. olhar alheio para tanta superficialidade que nós temos. E já é o como você chamou ali, o tratamento inicial ali, né? Aquilo que É, começou a ser tratado, né? E Deus vai completar isso na nossa vida também. Se é isso não nos parte fugir da, dos olhos, né? parte da cura de um problema é você identificá-lo, né? Então, talvez Exatamente. hoje aqui nessa nossa Já, mensagem de alguns minutos, a gente está conseguindo, no mínimo, já identificar algumas coisas e abrir elas diante de Deus, né? já está E já sendo um... feito parcial, né? Sim, E, é não, e se isso. formos ver, não é nada novo aqui. Nada novo. Uhum. Tudo velho debaixo do sol, como diz Salomão, né? Tudo, não tem nada novo, né? Mas o que nós estamos fazendo é recordar. E recordando, Sim, nós estamos sendo curados disso, e isso daí volta a ficar no nosso radar, como você diz, né? Para a gente ficar atento a isso, atento a levar sim. pessoas a Cristo, atento a entender que aquilo que está resolvido parcialmente, está resolvido parcialmente porque Deus está resolvendo. Amém. E atento também a não olhar o outro como uma árvore, mas como uma vida que é amada por Jesus, e muitas vezes, por o amor de Jesus se manifestar na vida dela, tem que passar por mim. Eu que preciso encarnar esse amor, né? Sim, Tabernacular esse amor, né? Encarnar isso, né? sim. Você postou essa semana, né, um trecho da música do Marcos Almeida, Vá onde não há amor e ame, né? E ame.